Salve, salve, familiar! Não poderia deixar de me posicionar nesse momento aí, né? A qual a torcida do São Paulo Futebol Clube está sendo comparado àquela torcida racista da Itália, Lazio. É isso mesmo, como uma torcida preconceituosa, como uma torcida racista. O mesmo São Paulo Futebol Clube, João do Pulo, Leônidas da Silva, grandes campeões que marcaram a nossa história, assim como muitos da nossa história, tá? Cara, é uma covardia que estão fazendo com o nosso técnico. Hoje eu conversei com pessoas do São Paulo Futebol Clube, da diretoria, que no intervalo do jogo, o técnico ele não tinha mais psicólogo, ele não tinha mais mente para subir no segundo tempo. O elenco inteiro foi lá, abraçou as pessoas que estavam lá. Aos 30 minutos, antes do jogo começar, a gente estava colocando nossas faixas, nossos instrumentos, e surgiu a escalação, o nome do nosso técnico, Roger Machado. O estádio inteiro vaiando ele. Quem esteve presente no jogo teve a percepção que a torcida independente ela cantou a escalação do time completa, tá? Cantou a escalação completa, cantou. Só que nós não cantou o nome do Roger Machado. Sabe por quê? Pra gente não dividir o torcedor nesse momento aí de superação, tá? Então a gente cantou o nome do elenco inteiro e cobramos o Roger Machado. E logo em seguida fizemos alusão aos 20 anos da morte de Tele Santana. Muita gente ficou sem entender, né? São Paulo ontem ganhou o jogo. Será que o técnico tem culpa do Caleri ter perdido o pênalti? Será que ele tem culpa de estar no São Paulo Futebol Clube? Cara, ganhamos o jogo. O time não jogou bem, era o Juventude. Mas jamais você pode torcer contra para que o técnico caia. Vocês lembram lá atrás do Subiu Dia? Muita gente crucificando a torcida, o Baby. A gente estava blindando o técnico, estava segurando o técnico, né? Você lembra do Rogério Ceni, que a gente subiu uma nota e pediu uma demissão dele. O próprio Crespo também, na pandemia. A gente não viu, cara, essa revolta do torcedor. O que foi falado ontem no vestiário, cara, que eu conversei com pessoas que estavam lá ontem, eu imaginei minha filha de 9 anos. Imagine ela, na escola dela, a classe inteira dela, tratando ela diferente, não conversando com ela. Você entendeu? Então, cara, vamos ter consciência. Você entendeu? O Roger Machado é um ser humano, cara. A gente não pode colocar nossa revolta, nosso sentimento no momento de revolta e direcionar ele, cara. Porque o verdadeiro responsável é o Rui Costa, é a diretoria. Cara, a torcida de São Paulo é muito grande. Ela é gigante. O que ela fez nos últimos 10 anos, ninguém, nunca, nenhum clube fez na história. Ela no seu pior momento, ela abraçou o time, ela conduziu, ela salvou o São Paulo Futebol Clube da Série B. Sabe por quê? Porque a gente foi junto até o final. A gente não pode dividir nesse momento. Pra mim pouco importa se o Roger Machado fez o L do Lula. Quando o Lucas veio pro São Paulo Futebol Clube, que foi campeão da Copa do Brasil, e ele fez a arminha do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro. Cara, liberdade de expressão, cada um decide pra quem vota, cada um decide o caminho que quer seguir. Só que dentro do São Paulo Futebol Clube, nossa única paixão, nosso único lado é o nosso clube. E a gente não pode, cara, a gente não pode ser tratado, fazer alusão como a Lazio da Itália. Então vamos ter a consciência aí, cara, tá ligado? Vamos ter a consciência que o São Paulo Futebol Clube, cara, é um clube gigante, cara. Tô vendo esse debate, eu não iria me posicionar, eu só me posicionei mesmo, porque, cara, eu não posso deixar a nossa torcida ser comparada com a Lazio da Itália, tá, cara? Torcida racista, preconceituosa. E, cara, a única coisa que eu falo pro torcedor, você tem todo o direito de cobrar, você tem todo o direito de protestar, só que nos 90 minutos, vamos junto apoiar. Vamos fazer diferente agora esse jogo de Campinas. São Paulo só volta a jogar agora no Morumbi em agosto, tá? Então Campinas, Bragança Paulista, ou até mesmo o Canindé tem que ser a nossa casa. Vamos fazer diferente, vamos junto, vamos fazer diferente. Vamos cantar a escalação dessa vez e cantar o nome do Roger Machado. E se o São Paulo Futebol Clube não corresponder, vamos cobrar os atletas, vamos cobrar o técnico, vamos cobrar a diretoria. Tá? Não vamos jogar a responsabilidade só pro Roger Machado, entendeu? Não vamos ser oportunista, mano, tá ligado? Então, cara, vamos ter a consciência. Tô vendo muita gente pedindo Dorival, que já foi campeão do São Paulo Futebol Clube, mas peraí, cara, o Dorival, no nosso melhor momento, que a gente foi campeão, que a gente acreditou que poderia ganhar mais título, ele virou as costas pro nosso clube e foi pra seleção brasileira. Aí muitos vão falar, mas é a seleção não pode ser maior que o São Paulo Futebol Clube, desculpa. Você entende? Se o Dorival fosse bom, ele era o técnico da seleção hoje, cara. Ele já foi demitido dos galinhas lá também, cara. Se no futuro ele vir, ele tem que aceitar hoje que o São Paulo, a folha salarial do São Paulo, que não é 3 milhões, ele não pode passar de 600, 700 mil. Ele vai querer vir por amor? Não vai, entendeu? Então a realidade de São Paulo é outra, cara. Vamos ter mais consciência, você entendeu? Vamos abrir a nossa mente.
Vamos apoiar o São Paulo Futebol Clube. Você, torcedor, você tem sempre a razão, tá? Você tem sempre a razão de tudo. Cara, você conduz esse clube, você fez uma das maiores comoção dos últimos anos. É incomparável, tá? Você entendeu? Então, cara, desse um ano pra cá, a gente perdeu aquela atmosfera. A gente perdeu o respeito, a credibilidade, a união, por causa desses caras aí que mancharam a história do nosso clube, tá? Muita corrupção. E de lá pra cá, surgiram inúmeros blogs sem CPF, muitos de oportunista, coloca foto lá, se tem vivendo de like, querendo degredir as imagens de pessoas. Então, cara, não caia nessa não, torcedor. Torcedor, vamos pro estádio domingo, vamos apoiar o São Paulo Futebol Clube junto, vamos cantar o nome de todos os atletas, tá? Somos quarto do Campeonato Brasileiro, vencemos o jogo da Copa do Brasil, somos líder na Sul-Americana. Cara, e não vamos deixar esse rótulo aí de que a torcida do São Paulo é racista e preconceituosa, não esquece. Nossa, São Paulo Futebol Clube é de todos, é do negro, é do branco, é do pobre, é do rico e é de todos que amam o São Paulo Futebol Clube, tá bom, família? Fiz mais esse vídeo mesmo pra desabafar, entendeu? Conto com o apoio de todos vocês, e, cara, e você tem total direito de apoiar, criticar, xingar, porque ídolo é você, tá bom, família? 3 cores e uma só torcida, vamos São Paulo. Vamos ser bem sinceros, porque eu conheço bem a imprensa esportiva vagabunda que a gente tem no Brasil. Agora começou uma campanha para dizer que as críticas ao Roger Machado são racismo. E eu já vou dizer bem claramente, não. As críticas ao Roger Machado não são racismo. Sabe por quê? Muita gente pergunta, quais são os motivos, então, para tanta cobrança, para tantos ataques ao Roger Machado? Eu vou dizer. Primeiro motivo, o São Paulo demitiu um treinador que estava a 8 jogos sem perder até a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E um treinador que levou o São Paulo à vice-liderança do Campeonato Paulista, jogando bem, jogando muito bem, que foi o Crespo. Então, quando você demite um treinador, né, que tá bem, que tá vice-líder do Campeonato Brasileiro, time jogando futebol pra valer, criando chances, encantando o torcedor. Quando você demite um cara desse, o que você espera? Que o clube vai contratar um técnico nível A, aquele técnico que já conquistou vários títulos. E não. Contratou o Roger Machado, que é um treinador muito razoável, sim. Ele tá mais pra ruim do que pra bom. Sabe por quê? Eu vou dizer por que o torcedor do São Paulo pode criticar. Porque o Roger Machado nunca ganhou nada de dimensão na carreira dele. Ele foi campeão mineiro pelo Atlético Mineiro, numa época que o Atlético Mineiro estava muito acima do Galo. Ele foi campeão gaúcho pelo Grêmio. Ele foi campeão baiano pelo Bahia. Bicampeão baiano no momento que o Vitória estava muito mal. E ele foi campeão gaúcho pelo Internacional. Aí eu digo, essa imprensa, ela tá querendo tornar o Roger Machado vítima. Eu vou te dizer por quê. Pela ideologia política dele que ele sempre assumiu. E todo treinador que assume uma ideologia de esquerda tem a babação de ovo da imprensa esportiva. Foi assim com o Tite, que resistiram tanto em criticar, até perceberem que o Tite já não era mais um grande treinador, e é assim com o Roger Machado. Ele não tem história nenhuma na carreira. Ele não teve nenhum grande trabalho. E até no São Paulo. O futebol que o São Paulo joga hoje é pior do que o que estava jogando com o Crespo. Então o torcedor tem total razão. Pode ser que não tenha razão, mas tem justificativas para criticar o Roger Machado e não é racismo. Isso é narrativa de uma mídia fajuta, repleta de militante esquerdista que quer forçar uma barra. O torcedor do São Paulo, a gigante torcida do São Paulo, não é racista. Mas ela tem o direito de criticar o treinador que ela quiser, ainda mais se for um cara sem história como o Roger. Gente, o mundo tá muito chato. Eu acabei de ler uma reportagem da Domitila Becker, da UOL, dizendo que as vaias para o técnico Roger Machado são representação de racismo. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu preciso vir aqui falar que estão deturpando tudo o que está acontecendo. Não tem nada a ver com racismo. Tem a ver com uma insatisfação da torcida em relação ao profissional. Eles não querem, simples assim. Agora, falar que isso é racismo dá toda uma outra conotação que não ajuda ninguém. Não ajuda o São Paulo, não ajuda a torcida, não ajuda o Roger. É trocar todas as... É inversão de valores. Então, assim, precisamos parar com essa lacração absurda. Vamos lembrar dos nossos maiores ídolos, todos negros, pretos. Aloysio Chulapa, Leônidas da Silva, Serginho, Ronaldão, Lucas, Arboleda, Luiz Fabiano. Gente, podemos falar inúmeros ídolos nossos.
São paulinos que nunca sequer mencionamos cor de pele ou qualquer coisa. É simplesmente se o cara é bom ou não. E se a torcida vaiou o Roger Machado é porque a torcida está insatisfeita com o Roger Machado. Simples assim. Então, gente, vamos parar com essa lacração, vamos parar. Por isso que nós, mulheres, a gente caminha tanto, a gente anda tanto, e daí por causa de uma bobagem, porque é uma bobagem, a gente dá vários passinhos para trás. Então, assim, eu quero vir aqui falar que isso aí é uma grande história pra boi dormir. Não tem nada a ver com racismo, tá bom? Tô aqui, podem comentar, podem falar o que vocês quiserem. Não tem nada a ver com racismo. Simples assim. Eu tenho vergonha, torcida do São Paulo. Vocês são vergonhosos. Vocês estão fazendo por São Paulo o que o São Paulo não merece e que o Roger não merece. É porque ele é negro, é? É porque ele é negro, é? É por causa disso? Não tem outra explicação. Qual a explicação de um cara maravilhoso, um cara que teve 6, ganhou o jogo, um cara que não faz mal pra ninguém, não repudia ninguém, é um baita de um cara maravilhoso, um pai das filhas. Vocês da imprensa, vocês questionam ele, se ele vai parar, se ele vai largar. Mas como é que vai largar de ser treinador? E o que eu falo pra minhas filhas? Ou meus filhos? O pai largou porque os caras estão brigando. Vocês estão de sacanagem com ele? Mas vocês não falam do Aidar, né? Da banana, né? Vocês não falam do Juvenal Juvencio, né? Vocês não falam do Júlio Casares, né? Rui Costa. Vocês não falam do Rui Costa, né? É o Roger que é o grande culpado do que acontece em relação ao São Paulo. Vocês não falam do Lucas, né? Do Ramos Rodrigues, né? Vocês não falam do Wendel, lateral esquerdo, que é ruim pra cacete. Vocês não falam, né? Vocês não falam deles, né? Aí vocês pegam no pé do Roger, que ganhou o jogo, que entra e é vaiado por todo mundo. Vocês estão de brincadeira. Não é possível, vocês são paulinos, vocês estão de sacanagem. Sabe o que você tem que fazer com esse menino? É aplaudir ele, é valorizar um rapaz como esse, jovem, ótimo treinador. Tem as circunstâncias táticas, isso se discute. Mas uma torcida, um clube grandioso como o São Paulo, não pode fazer isso. Não, é pé disposto a querer derrubar o cara, porque ele é preto? Porque ele não é branquinho de olho azul? Porque ele é um cara que fala aquilo que ele pensa e coloca as nomenclaturas, o português dele de uma forma diferente. Então tem que ser Opção. Pra mim, assim, vou tratar o assunto sem rodeios, tá? O torcedor de São Paulo me parece não ver o Roger à altura da grandeza histórica de São Paulo. Como o Roger não tem conquistas relevantes na carreira, ele tem estaduais, e hoje os estaduais não são títulos relevantes para quem foi tricampeão do mundo, por exemplo, tricampeão na América e quer voltar a ser campeão brasileiro um dia, o torcedor de São Paulo não vê o Roger à altura da grandeza. Então o torcedor de São Paulo corneta antes mesmo de a bola rolar. Na vitória sobre o Cruzeiro 4-1, sábado à noite, vaiaram o nome do Roger, antes de a bola rolar. Ontem vaiaram antes, durante e depois do jogo. Você pega o jogo, o São Paulo jogou bem, cara. Se o São Paulo não ganhou da Juventude por 2-3-0, foi porque os jogadores foram incompetentes. Incompetentes na finalização. O São Paulo criou, jogou super bem. O que o técnico tem que fazer ontem, o São Paulo fez. Jogou com a mais o campo no segundo tempo. Todo. Mas o primeiro já era para ter sido 2-3-0. Já. E aí os jogadores do São Paulo, a exemplo do que já tinha sido contra o Vasco, finalizaram muito mal, bateram mal o pênalti. E o goleiro do Juventude pegou pra caramba. Então, assim, vaia de quem não enxerga o técnico à altura. E o Roger vai ter que lidar com isso. Voltar um pouquinho no tempo. Rogério Ceni foi chamado de burro. Olha a história do Rogério no São Paulo. Você vê, torcedor do São Paulo é chato. Muricy Ramalho foi chamado de burro. Olha a história do Muricy no São Paulo. Cilinho foi chamado de burro. Olha a história do Cilinho no São Paulo. Tele Santana foi chamado de burro. Olha a história, e assim vai, Fefão. A gente pode aqui falar trocentos nomes, entendeu? Trocentos nomes. O Roger, respeitosamente, não tem história nenhuma no São Paulo. Ele foi um grande jogador. Não. Ele cansou de ouvir da torcida do Grêmio que ele não jogava nada, que ele tinha que ir embora, que ele era paneleiro,
que ele derrubava técnico. O futebol é assim, é paixão. Mas não é aceitável. Eu tenho uma solução. Mas não é aceitável. Faça o São Paulo jogar bola, Roger. Você não vai ser vaiado. E você não faz. Como é que vai fazer o São Paulo jogar bola se técnico nenhum consegue fazer o São Paulo jogar bola? O Crespo fez. Irmão, o Crespo, ele passou por uma fase de adaptação aonde muitos questionavam a vinda dele. Eu tô mentindo, Fifão. Quando ele chega no São Paulo. Quantas vezes nós não vimos coletiva do Crespo tendo que se explicar e a gente nesse mesmo programa tendo que aguentar essa mala sem alça chamada Marcos Pípolo, criticando, criticando o Crespo. Posso falar uma coisa? Eu vou chamar a Natália pra ouvir um pouco. O Crespo fez o São Paulo jogar nos últimos 8 jogos, o que configuram 2 semanas. Antes ele tinha sido eliminado pela Portuguesa no Campeonato Paulista. Jogando o quê, cara? E o senhor mesmo foi Pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira. Você não, cara. Cara, e sobra pro Roger. Bom, Pilhado, é o seguinte, eu sempre falo aqui que o São Paulo está se apequenando, mas agora eu tô vendo que a torcida também, né? O negócio tá desse jeito. Por que mandaram embora? Pô, o São Paulo tá contestando a demissão de Ramon... Hernan Crespo. Ramon Dias Um lixo de técnico, um lixo. Cara que não fazia nada, o cara que nem a Argentina. Não tô falando como jogador é bárbaro. Como técnico, um lixo, um técnico ridículo, um técnico de quinta linha. É isso que então a torcida merece também esse tipo de cara. Por que ele foi mandado embora? Primeiro porque ele é incompetente, segundo porque ele não trabalhava, terceiro porque o trabalho dele foi uma porcaria, quase caiu no Campeonato Paulista. E aí o São Paulo pagou o salário, a boleirada se animou e aí ganhou alguns jogos. E ia cair, todo mundo sabe que ia cair, porque o São Paulo não tem capacidade para ser melhor que isso. Mas o principal motivo, ele era o técnico da outra direção. Quando a direção caiu, eles iam derrubar o treinador. E aí, deram um azar e foram burros, aí eu concordo. Uma burrice a mais, uma burrice a menos, não muda nada. Era só esperar um pouquinho que ele ia começar a perder, porque ele não tem capacidade. O Crespo é um treinadorzinho desse tamanho. Então ele iria começar a perder naturalmente, como o São Paulo vai perder com qualquer um, porque o São Paulo não tem time, o São Paulo não tem estrutura, o São Paulo não tem direção para ter um time competitivo. Então ele ia cair mesmo. Seria absolutamente natural. Seria, sim, concordo, mais inteligente que ele, se ele tivesse dado área na hora que ele tivesse perdendo, que ele ia perder. Só que ele estava muito bocudo, muito folgado e ruim, né? Técnico ruim, bocudo, folgado, falando um monte de coisa que estava desagradando, e no momento político, onde os caras... Calma aí. Pois não. Agora eu vou perguntar pra você. Pois não. Você vive criticando o São Paulo. Isso. O Crespo falou publicamente tudo que você sempre falou. Isso. Você vai discordar do cara? Mas eu não tenho nada com isso. E ele tinha. Porque ele era o responsável pela merda de bola que o São Paulo jogou o ano passado. Pelo São Paulo quase ter caído pro Campeonato Paulista. Flávio, E outra ele falou coisa. que ele é bocudo. Ele falou que o São Paulo não tava pagando. Por que ele não? Falou que o São Paulo... Por que eu falo que ele é bocudo? Porque ele fazia parte do negócio. E na hora que o negócio começou a arder, ele terceirizou como se ele não tivesse culpa. A parte dele ele não fazia. Ele não trabalhava. Então o que ele fez? O clube é uma bagunça, é uma zona. Isso sem dúvida. Ele não mentiu. Só que ele fazia parte da zona. E tirou, sabe aquela coisa? Não, a culpa é dele. Sai uma bobagem entre nós aqui. Aí eu pego e falo assim, não, a culpa não foi minha, a culpa foi do Pilhado. Não, foi dos dois, pô. Eu sou do Bruno, eu sou eu tô tocando na banda. Né? Quando tá bom, todo mundo funciona. Quando tá ruim, é isso. Então ele tirou dele da reta. O Crespo falou publicamente tudo que você sempre falou. Isso. Você vai discordar do cara? Mas eu não tenho nada com isso. E ele tinha. Porque ele era o responsável pela merda de bola que o São Paulo jogou o ano passado. Pelo São Paulo quase ter caído. Como ele fez sempre. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Não tinha amizade com ninguém. Criou um ambiente horroroso por lá. Então, e essa aí, só que realmente eles foram burros. Mais uma burrice, eles estavam ansiosos para se livrar do cara, porque ele é incompetente, porque ele não trabalha, porque ele tava falando demais, estava tirando dele da reta. E o São Paulo, quando pagou, ele veio no embalo e acabou ganhando. Não, o time ia melhorar de qualquer forma, mas ia cair de qualquer forma, porque não tem esse tipo de estrutura. Aí veio o Roger e começa aquele zum, e aí envolve um lado político, envolve uma série de coisas. Então, tá bom. Como já disse o Bruno, se os caras acharam que o São Paulo ia contratar o Felipe Luiz, é menosprezar a inteligência do Felipe Luiz, né? São Paulo não tem capacidade para ter um treinador do nível do Felipe Luiz. Não tem. São Paulo não tem capacidade para ter um treinador assim. Não dá, não é da praia do São Paulo. Não existe isso pro São Paulo, tá bom? Tanto que eles estão falando aí em trazer um tal de Paulo não sei do que, treinador do Algarrafa. Porra, isso é o nível do São Paulo mesmo. Esse tipo de coisa, Crespo, essas coisas assim, é o nível do São Paulo. Muito bem. Uma pessoa... Muito bem, tá aí o Roger Machado, ele foi perguntado se estava valendo a pena, né, e tudo isso que ele está passando ali no São Paulo, e ele respondeu dessa forma, ainda falando sobre as 2 filhas que ele tem. Muito bem, Arnaldo Ribeiro, você está aqui hoje porque você estava lá ontem, e você viu de perto tudo o que aconteceu dentro e na arquibancada. E aí? Estou aqui até porque essa pergunta, se está valendo a pena, feita pelo Alexandre Salvador, nosso colega, foi uma sugestão minha. Está valendo a pena? Eu também tenho 2 filhas como o Roger, e às vezes eu me pergunto se vale a pena. E eu também não desisto.
das coisas, né? Pegando só o que aconteceu ontem, o Roger fez um bom trabalho ontem pro jogo contra o Juventude. Diante de tudo que aconteceu no jogo, na entrevista coletiva, fossem pessoas com senso de coletividade, estariam ao lado dele na coletiva Rafinha e Caleri. Um capitão do time atual e o outro antigo capitão, que tem ascendência sobre a torcida do São Paulo e poderiam repartir responsabilidades. O Rafinha, pela escolha, pela participação na troca do Crespo pelo Roger, junto com o Rui Costa, e o Caleri, que nos 2 últimos jogos enterrou o treinador, certo? Não por vontade dele, por erros dele. Acontece. Não, o Caleri tem de tudo, menos falta de vontade, mas em São Januário ele perdeu um gol sem goleiro e cometeu um pênalti. E ontem, no segundo tempo, ele perdeu um gol sem goleiro e perdeu um pênalti. Né? Talvez, se o Caleri tivesse calibrado nessas 2 últimas partidas, o São Paulo não teria perdido São Januário e teria goleado no Morumbi. Mudaria um pouquinho o mood, você concorda? Então, eu acho que falta também gente que tem ascendência em relação ao torcedor do São Paulo se manifestar. Não o Rui Costa, porque o Rui Costa, torcedor do São Paulo, quer ver pelo avesso. Ontem, começou com a vaia ao Roger, com xingamento ao Rui Costa. Terminou com xingamento ao Roger e ao Rui Costa e com vaia a todos os jogadores do São Paulo, certo? Não foram... Os jogadores do São Paulo também não saíram ilesos da partida de ontem. Agora, os companheiros estavam comentando uma situação que ela é prática. O Crespo não volta mais, a troca foi feita, a troca é absurda, é injustificável. Eu entendo o torcedor do São Paulo se sentir apunhalado, traído mais uma vez com a troca, por tudo o que vem acontecendo também no extracampo nos últimos tempos, mas ela já aconteceu. Então o que tem daqui para frente? Tem o time jogando. O torcedor do São Paulo torce pro time ou torce contra o time? Essa é a primeira pergunta que eu tenho a fazer. Imagine se o torcedor do São Paulo estivesse na zona de rebaixamento, como o torcedor do Corinthians, que tivesse nessa... Porque os clubes são muito parecidos nos últimos anos, né? Muito parecidos. Presidente interino, safadeza para lá, safadeza para cá, jogador que não recebe e não sei o que lá. Porém, na hora que a bola rola, a torcida do Corinthians tem conseguido separar as coisas. E isso significa respaldo ao time, que é a razão mais importante da existência de todo torcedor. É o time dele. Então, eu sugiro que o torcedor de São Paulo faça uma reflexão se ele está ajudando o time ou prejudicando o time. Não o Roger Machado, que amanhã não vai ser mais técnico do São Paulo. Não o Rui Costa, que amanhã não vai ser mais diretor do São Paulo. Esses caras são todos passageiros. Ontem foi 20 anos da morte do Tele Santana. O Tele Santana é o maior símbolo da história do São Paulo. Foi passageiro também. Mas o São Paulo fica. Né? E acho que o torcedor do São Paulo precisa também ir para o divã. Pensar, conversar, pensar no que está fazendo. Pensar na principal razão de ser, que é o time de futebol. E entender que, na prática, faltam 10 partidas até a parada da Copa do Mundo em um mês. Se uma nova troca agora seria melhor ou pior pro time, não pro ego dele. Se entender que é melhor a troca, então que faça a troca da direção do treinador, mas que aí todos muito envolvidos nisso assumam responsabilidades que eles normalmente não assumem. Né? Então, se vier... Quem que o torcedor do São Paulo quer? A volta do Dorival? Se o Dorival vier, então o torcedor do São Paulo se compromete a se matar pelo time no Brinco de Ouro, em Bragança, lotar estádios, incentivar... O torcedor do São Paulo tá disposto a comprar a briga, como um torcedor de futebol faz normalmente pelo time dele?
É isso? Para isso você precisa entregar a cabeça do treinador? Então entrega a cabeça do treinador. Entrega a cabeça do treinador. Né? A questão que está colocada aqui é o que é melhor para o time do São Paulo, não para o ego de um ou de outro. De novo, se o Roger fala em tentar reverter e não desistir, eu nunca vi em 45 anos de estádio uma oposição desse nível. E claro que a oposição extrapolou o São Paulo, o São Paulino perdeu completamente a paciência e extrapolou para o time todo. Então o torcedor do São Paulo passa também a prejudicar o time dele. Né? Os jogadores ficam sem confiança, os jogadores... e isso é contraproducente. Quem gosta disso? O adversário do São Paulo. Qualquer adversário do São Paulo. Né? E a torcida do São Paulo, que mudou nos últimos anos, foi exemplo de fidelidade, resiliência e tudo mais, ela precisa fazer essa reflexão nesse momento, porque o time precisa dela, precisa da torcida. Qualquer time de futebol grande precisa da torcida desse time, né? Ainda mais sem estádio, sem um monte de coisa, sem o mando de campo e tal. Então, o Roger é uma figura passageira, como qualquer técnico de futebol. O desafio é enxergar um pouco além, né? Se ele já chega com essa rejeição, é a cabeça dele que vocês querem, os caras provavelmente vão entregar a cabeça. Isso vai mudar a forma do São Paulino torcer por time, se envolver com o time, incentivar o time. Vai. Se isso for uma garantia, a cabeça vai ser entregue, como está todo mundo querendo. Só que os problemas do São Paulo vão bem além do treinador. E o torcedor do São Paulo, no fundo, sabe disso. E o que ele está fazendo nos últimos tempos não é ir contra o treinador, é ir contra o time. Simplesmente isso. Se ele perceber que ele está indo contra o time, talvez ele reflita um pouco melhor sobre as atitudes nas próximas vezes, né? Nas próximas partidas.